Eu tinha uns 7 anos. Meu irmão cerca de 10. Já tinha passado da hora de dormir, quando nossa mãe acordou do sofá para nos colocar na cama. Nosso pai trabalhava em uma construção fora da cidade naquela época, então muitas vezes éramos só nós 3 na casa por semanas de cada vez. Subindo as escadas e à primeira à direita era o quarto dos nossos pais. Indo para a esquerda era um corredor. Tomar outra esquerda naquele corredor levava ao quarto do meu irmão. Na extremidade oposta era meu quarto, que também ficava do outro lado do corredor do nosso banheiro de cima. Em cada extremidade do corredor há portas com janelas que sempre mantivemos trancadas e eram raramente usadas. A porta ao lado do meu quarto levava a uma varanda com vista para o nosso jardim da frente, e a porta ao lado do meu irmão se abria para a nossa varanda de trás, a casa meio que se inclinava em uma pequena colina. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para usar o banheiro. Eu só sabia disso porque eu sempre tive sono leve e eles simplesmente não podiam deixar de puxar a descarga com a porta aberta. Esta noite, no entanto, meu irmão parou a caminho de seu quarto e voltou para o banheiro. Vou tentar fazer xixi antes de ir para a cama. Nas últimas noites tive muito medo de ir ao banheiro. Eu continuo vendo um homem usando listras no final do corredor. Não sei se minha mãe entendeu isso como meu irmão contando histórias de fantasmas para tentar me assustar ou se ela já estava meio dormindo e não entendeu direito o que ele falou. Mas ela não reagiu à revelação do meu irmão. Eu, por outro lado, fiquei aterrorizado com isso. O medo de ver um fantasma como aquele no final do corredor ou pelas janelas é a razão pela qual comecei a correr das escadas para o meu quarto à noite. Anos depois, quando eu tinha 18 anos, minha mãe e eu estávamos conversando no carro dela sobre um cachorro que tínhamos por muito pouco tempo quando eu era pequeno. Estávamos compartilhando histórias sobre a tendência do Max em destruir meus sapatos e outros comportamentos indisciplinados, quando minha mãe disse: "Você se lembra daquela vez que eu abri a porta da frente para os policiais e Max correu para dentro para a cozinha e começou a rasgar aquele grande saco de comida de cachorro que tínhamos?" Isso realmente me pegou de surpresa, porque em todos os anos que eu vivi naquela casa nós nunca chamamos a polícia, éramos uma família dona de armas em um silencioso bairro rural. Perguntei-lhe do que ela estava falando e ela parecia igualmente surpresa, como se tivesse revelado algo por acidente. "Oh, isso mesmo. Eu nunca te disse porque você era muito jovem na época. Uma noite, acordei ouvindo barulhos do lado de fora da janela e quando olhei vi um homem olhando para o meu quarto." Ela continuou a descrever como ligar as luzes fez com que ele saísse correndo e como ela pegou a pistola do meu pai antes de chamar a polícia. Não me lembro de todos os detalhes que dei quando apareceram. Homem branco alto, vestindo uma camisa listrada e jeans, cabelo curto escuro. Algo assim. Disseram que bate com a descrição de um homem que procuravam na área. Acontece que ele tinha escapado da prisão por uma acusação de assassinato. Agora, eu sei que parece tão óbvio ao ouvir essas duas histórias, mas foi só alguns anos atrás, na casa dos 20 e poucos anos, que eu encaixei que meu irmão, sem saber, nos avisou sobre um assassino que passou várias noites vasculhando nossa casa. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 9 anos, tenho 25 agora, e é algo que eu nunca vou esquecer. Isso me dá arrepios até hoje. Moro em uma casa de terraço, com 4 casas germinadas, e meus vizinhos e eu cada um tínhamos nosso próprio pátio. Há uma pequena estrada a 10 metros do meu quintal onde as pessoas fazem suas caminhadas e coisas desse tipo. Só uma pequena cerca separa meu pequeno quintal e pátio daquela estrada. Eu moro em uma área bastante lotada, com várias dessas casas de terraço espalhadas pelo meu bairro, então ver pessoas andando naquela estrada é bastante normal para mim. Ver pessoas aleatórias no meu pátio não é. Quando eu tinha 9 anos, geralmente chegava da escola cerca de 1 hora antes da minha mãe chegar do trabalho.
Eu moro a 50 metros da escola, então minha mãe achou que eu era maduro o suficiente para ficar sozinho em casa por cerca de 1 hora antes dela chegar em casa. Esse dia cheguei da escola. Eu fiz a coisa usual, que era ter certeza que eu tranquei a porta da frente, e verifiquei 2 vezes que a porta dos fundos que levava ao pátio também estava trancada. Eu tinha 9 anos, estar sozinho era um pouco assustador mesmo que fosse no meio do dia e apenas por 1 hora. Então corri para o meu quarto lá em cima para jogar o máximo de videogame possível antes da minha mãe chegar em casa e me fazer resolver o dever de casa. Enquanto jogava, ouvi um barulho vindo de fora da minha janela. Meu quarto estava localizado um andar sobre o pátio, com vista para a estrada que eu te falei antes. Era como o som de um gato. Mas meu gato estava desaparecido há mais de 3 meses. A esperança veio e eu pensei: meu Deus, será que ele finalmente voltou? Eu corri lá para baixo para verificar se era meu gato, mas a visão que me encontrou me dá arrepios apenas escrevendo isso. Havia um cara no meu pátio. Um cara alto com cabelo preto cobrindo metade dos olhos. Eu podia ouvi-lo fazendo sons agudos, quase como um gato miando. Um líquido marrom estava escorrendo da boca dele, e eu podia vê-lo cuspindo cigarros usados que meu pai fumou. Ele estava comendo do cinzeiro. Eu estava congelado observando isso. Eventualmente saí do transe e gritei tão alto que o homem deve ter ouvido. Ele não reagiu, continuou comendo do cinzeiro. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e chamei minha mãe, que então chamou a polícia. Nunca fiquei tão aterrorizado na minha vida. Deitado na cama debaixo dos meus lençóis, tremendo de medo, enquanto ouço esses barulhos assustadores do cara comendo cigarros do cinzeiro no meu pátio. Eu meio que apaguei por um momento, porque a próxima coisa que me lembro é da polícia chegando na estrada perto do meu quintal. Eu os ouço falando com o cara dizendo coisas como: o que você está fazendo? Vem aqui ou nós vamos descer e prendê-lo, e assim por diante. Ele não respondeu, mas os sons agudos eram mais frequentes e mais altos. Decidi olhar pela janela, me sentindo seguro agora que a polícia estava lá. Eu podia ver 2 policiais parados ao lado da minha cerca, um homem e uma mulher. Eu não vi o homem assustador, no entanto, porque ele estava diretamente embaixo de mim e fora do meu campo de visão. A polícia pulou a cerca, e eu me lembro de ouvir o cara assustador gritando mais alto do que qualquer coisa que eu já ouvi antes. Ele partiu para cima da policial com força total, e ele a nocauteou. O oficial do sexo masculino, então, imediatamente usou a arma de choque no cara, deixando-o tremendo no chão, ainda gritando. O policial lutou para mantê-lo no chão enquanto colocava algemas nele, e acabou conseguindo. Depois de um tempo ele conseguiu acordar a policial, que parecia estar gravemente ferida. Ele chamou reforços e uma ambulância, e então ele me vê parado na janela acima dele. A expressão no meu rosto deve ter sido algo especial, porque ele apenas olhou para mim e disse: eu com certeza espero que você não tenha visto tudo isso. E eu comecei a chorar. A essa altura, os vizinhos começaram a chegar imaginando o que diabos estava acontecendo. Um dos meus vizinhos, uma idosa, me fez descer e ela cuidou de mim até minha mãe voltar para casa. A polícia levou o cara assustador com eles no carro e foi embora. Antes de partirem, prometeram voltar e falar conosco sobre o que tinha acontecido. É aqui que a história toma um rumo inesperado. O policial voltou mais tarde naquela noite e sentou-se comigo e minha mãe para conversar. Ele explicou que o cara no meu pátio tinha escapado de uma instalação onde pessoas com problemas mentais viviam, localizada a cerca de 5 quilômetros de onde eu moro. Ele era extremamente imprevisível e perigoso e aparentemente tinha morado na nossa casa antes de ter sido internado. Depois disso fiquei com pavor de ficar em casa sozinho.